defesa da dissertação do Roberto Ponciano, dissertação de mestrado, intitulado Para uma Ética do Devir a partir de Marx, através da educação dos 5 sentidos e do combate à alienação do homem. Gostaria de agradecer a participação dos meus professores da banca, que são o professor Marcos Cianoni, da UF, e o professor Paulo Sérgio da Gala Filho. E como é acostumado, começaremos as colocações do professor convidado fora da universidade, o professor Marcos, e seguiremos com os comentários do professor Paulo Sérgio, e eu concluirei com as minhas observações, mas antes de começar com as colocações, Roberto apresentará o seu trabalho em 20 minutos, mais ou menos. Então, você... Eu queria agradecer a presença dos outros professores, do orientador, do Paulo Sérgio, que é quase um orientador também. Eu posso dizer que tive praticamente os orientadores. A presença do Marcos, que além de ser professor da UF, considero como um companheiro de armas na luta pelo socialismo. A presença desses companheiros, meus colegas de auditório, meus colegas de mestrado. A minha esposa está representando a família que vai aparecer às 14 horas. Pedir desculpa a todos e todas. A família vai aparecer às 14 horas. Às 14 horas. Coitado. Porque eu realmente fiz tudo pensando que eram às 14. Quantos meses de gravidez? Explicar o motivo do meu atraso foi assim uma... Mas você recebeu um e-mail, de tanto ver sempre 14, fixou. Registrou 14, passou em branco. Explicar o motivo do atraso. Eu geralmente sou extremamente chato com o horário. Eu fico até constrangido quando chego atrasado. O trabalho em si é um trabalho tanto quanto complexo, né? Primeiro porque Marx voltou agora à voga, à moda. Marx teve até a crise, a gente chama de queda do neoliberalismo, meio que esquecido ou oculto ou refutado, entre aspas, pela chamada queda do muro do leste europeu. Muita gente tratava Marx como um espectro, e a gente até tinha o costume de dizer assim, olha, se Marx está morto, os marxistas estamos muito vivos. E há uma dificuldade, primeiro, em provar que existe uma ética em Marx. Que Marx não era um simples filósofo pragmático, um simples filósofo de resultados, um simples filósofo que justificava o poder. Essa é a primeira grande questão na dissertação, de mostrar que há uma ética na propositura de Marx, que não é simplesmente um manual para alcançar o poder, como alguns políticos da nomenclatura, como as próprias décadas de stalinismo acabaram fazendo com que algumas pessoas pensassem. Pegando alguns manuais da antiga União Soviética, você acaba pegando o marxismo e estudando ele como um manual de tomada de poder, pouco importando o porquê de alcançar esse poder, o para que alcançar esse poder, qual o motivo de alcançar esse poder. E para recuperar e provar que há uma estrutura ética em Marx, eu tive que ir nas obras da juventude do Marx, não propriamente nas obras mais econômicas, como a crítica da economia política, o Capital. Essas obras, embora haja sempre uma estrutura que segura a questão da ética, a questão do objetivo final, é nas obras da juventude de Marx, no rito de passagem do jovem hegeliano para o socialismo real, que você vai pegar a estrutura desse edifício, né? A questão do fetiche, da alienação, a questão da prática rude, a questão da carência, a questão de se recuperar, o marxismo ter como objetivo recuperar uma essência humana. Isso é muito complexo, porque Marx nega a essência humana a priorística, e ao mesmo tempo ele fala recuperar uma essência humana. Como é que vai recuperar algo que não existe? Ele está propondo, na verdade, inaugurar um novo tempo na história da humanidade. Chama, inclusive, nisso ele é muito hegeliano, de acabar com a pré-história da humanidade. Que o homem
reduzido à carência rude, um homem segmentado, um homem cindido, estaria ainda na pré-história da humanidade, porque não poderia se realizar integralmente. Então é esse edifício que primeiro tem que ser provado, pesquisado, para depois fazer o percurso da dissertação. Digo que a dissertação foi muito inovadora, inclusive para mim. A Althusser foi uma grande surpresa. O Althusser me renovou, inclusive, como estudioso de Marx, que o Althusser trouxe luz, inclusive, para o que eu queria provar. Né? A ideia de totalidade conflitante, de não entender o marxismo como a ciência, de entender o marxismo como uma ciência, um campo de estudo limitado, que é a luta de classes, mas que não vai passar outros campos de estudo, mas que vai tomar emprestado e vai dialogar com outros pensadores e outras ciências para tentar ver a totalidade da sociedade, um novo ponto de vista sobre a questão do sujeito não individualizado, mas do sujeito se subjetivando através da ideologia e da filosofia, uma outra visão de filosofia, o conflito entre má filosofia como inversão do mundo e a boa filosofia como intervenção do ser humano e dos seres humanos, mesmo que indistintos, dentro da humanidade, fazer o diálogo a partir de Althusser com Badiou, entender esse sujeito indistinto, entender uma filosofia como busca de verdade e de justiça. Isso, inclusive, traz para um campo de debate, de conflito e de diálogo com Badiou, né? Para a gente entender as diferenças e as identidades, principalmente na questão da ideia final. A ruptura todo o tempo aponta para o devir, todo o tempo aponta para a revolução, todo o tempo aponta para a ideia de uma democracia que não seja a democracia formal. Isso está no Marx Jovem, a crítica à democracia formal, uma democracia que não pode ser chamada como democracia, e está circunscrita no tempo, porque efetivamente essa democracia pressupõe a economia nacional, pressupõe o capitalismo como forma inexorável de estruturação da sociedade, e pressupõe a desigualdade e uma democracia formal onde as pessoas se representam através de outros e não são atores dos seus próprios atos. Isso para mim foi algo novo, foi algo que realmente abre perspectivas de se fazer uma atualização de Marx, de defender o marxismo, inclusive de alguns marxistas que veem o marxismo como a ciência, como uma religião, como um dogma, como um positivismo que dá respostas para tudo no mundo. O marxismo não dá resposta para tudo. O marxismo tem um campo circunscrito de atuação e de pesquisa e de debate, né? E isso transforma novamente o marxismo em método, tira ele da proposta de ser a ciência, tira ele da proposta de ser algo já definido e acabado, e o coloca novamente como uma ideologia, no bom sentido dado por Althusser, em processo de combate, de renovação e de atualização, que pode inclusive dialogar com não marxistas que têm proposituras que efetivamente a todo momento se entrelaçam com aquilo que é o objetivo final do marxismo, que não é simplesmente uma igualdade de produtos, uma igualdade como Proudhon tinha na ideia equivocada dele, de que a igualdade se dá através de cada um tendo a mesma quantidade de produtos que o outro tem, mas é uma outra igualdade, uma igualdade mais substancial. Aí vem o diálogo com Mesaroz e com Lukács, da questão de uma nova ontologia, de uma sociedade que não seja produzida para produzir. A sociedade do capital, que está dentro da dissertação, quando ela tem a sua gênese, é uma gênese muito violenta, ela transforma e cria os homens próprios para essa sociedade, cujo objetivo de vida é a produção a todo momento de valor. O homem só existe como produtor de valor. O homem que não tem trabalho, ele é uma mercadoria destituída de valor e que carece e pode ser reduzida à extrema miséria. Uma outra sociedade que não produza a carência na abundância e não tenha como objetivo único, último e absoluto a produção de valor em todo momento, uma sociedade que é uma sociedade de repartição de bens, que pode efetivamente, com isso, combater o fetiche, com isso superar a alienação
e se recriar na educação dos 5 sentidos. A educação dos 5 sentidos é uma educação revolucionária, é uma educação de se pensar a possibilidade de um homem integral, de se pensar numa sociedade que não esteja cindida entre o pensar e o fazer, entre o produzir coletivamente e a apropriação privada desse fazer coletivo. O capital não é uma coisa, é uma relação. O capitalismo é uma produção sociometabólica. Ele não funciona se não tiver o tempo inteiro imbuído, o tempo inteiro as pessoas não estiverem imbuídas do valor do capital dentro de si, mesmo que não tenham consciência, estão imbuídas desse valor. Ele não funciona como regime, como processo civilizatório. Se ele terminar com um processo civilizatório, se ele não tiver o sucesso na disputa permanente ideológica com um processo civilizatório, ele não se reproduz. Althusser, nesse ponto, é fundamental quando ele mostra a realidade da ideologia. A ideologia não pode ser vista só como uma ilusão. A ideologia tem ritos, né? Os homens criam os deuses, mas os deuses são efetivos na reconstrução desses homens. Os homens criam a ideologia, mas as ideologias, através dos seus ritos e dos seus fazeres, têm efetivamente concreticidade no mundo. É um fato, bem saindo um pouco do abstrato e do concreto, um fato que me chamou muita atenção. Estava aqui na Presidente Vargas no dia da marcha Malafaia, extremamente reacionária da extrema-direita contra os homossexuais. E aí fica bem claro ali o que o Althusser fala da ideologia sendo concreta. Aquela ideologia extremamente abstrata, extremamente mentira em termos ideais, ela se torna uma verdade, não uma verdade no sentido puramente filosófico, uma verdade efetiva dentro da sociedade, como colocar 1 milhão de pessoas na rua para combater os gays. Ali você vê a concreticidade da ideologia na forma de se organizar e de colocar as pessoas em relação indistinta, mas intersubjetiva, na luta por algo, mesmo que seja algo que a gente poderia caracterizar dentro, por exemplo, da crítica de Badiou como mal, né, como um simulacro de algo que é correto, né. Foi importante para mim esse diálogo com Badiou, entender a questão do mal absoluto, entender na disputa pela uma sociedade do dever, em que a gente faz o combate da alienação do fetiche, a questão da fidelidade a uma verdade, de a filosofia ter como objetivo último a questão de uma justiça que vá para além do tempo, que a produção dessa justiça não é algo simplesmente filosófico, simplesmente teórico, que é algo concreto, real, que se dá dentro do acontecimento, que é algo que transcende o seu momento, uma revolução russa, como maio de 68. Então, a dissertação ela acabou ficando extremamente complexa para fazer o diálogo com a contemporaneidade. E como o marxismo é um campo em aberto, como a filosofia da praxis é um campo em aberto, ela não prescreve no seu final soluções definitivas, que viraria utopia, com relação à construção dessa nova realidade. Ela aponta caminhos, ela aponta perspectivas de embate, de combate por uma boa política, pela justiça, pela igualdade, pela verdade, pela superação da alienação e do fetiche. Né? Colocar assim, dentro das conclusões, a dupla ideia de educação como conservadorismo e como revolução. É importante uma das teses de Marx que fala da educação, da ilusão do educador e da educação como talvez um principal agente de manutenção da ordem. Althusser é bem concreto nisso. Existe uma ilusão dos educadores, existe até uma certa ingenuidade dos educadores de ver a escola como algo revolucionário. Na escola você não aprende só a ideologia, você aprende toda a estrutura comportamental da sociedade, e é a escola que reproduz isso. Uma educação que vá para além do capital, que vá para além do fetiche da alienação. Não pode ser só uma educação formal. Se for só uma educação formal, você cinge a sociedade em duas, você coloca o educador como um agente transformador supra-terreno, capaz de educar toda a sociedade. Marx coloca aqui a seguinte pergunta: e quem educa o educador? Que preconceitos, que ideologias carrega esse educador e quem autoriza ele a educar essa sociedade? Então a educação, que
que nós precisamos para fazer a ruptura é uma educação que vai para além do aparelho ideológico da escola. Isso não quer dizer que a gente não tem que disputar a escola, disputar a universidade, disputar a academia, disputar o sindicato, disputar o partido, disputar a mídia, disputar todos os espaços. Eu acho que a descoberta de Althusser para mim foi fundamental, porque inclusive tira o marxismo de um certo beco sem saída. Há um fatalismo messiânico em boa parte do marxismo, eu diria até que é hegemônico e predominante esse fatalismo messiânico. As pessoas colocam como objetivo último a revolução, e como não vem nenhuma perspectiva de revolução, ficam em casa rezando, esperando essa revolução chegar, e condenam qualquer atuação no aparelho de Estado, porque só conseguem ver o Estado como um órgão de repressão de classe. Não conseguem ver o Estado com a sua estrutura material e as suas superestruturas que são colocadas em cima da estrutura material como um espaço de disputa dentro dos aparelhos ideológicos, em que você pode usar inclusive os aparelhos ideológicos contra o Estado ou contra a classe que domina esse Estado, transformar esses aparelhos em aparelhos da grande maioria oprimida. Então isso é algo que renova bastante o marxismo, que dá espaço para essa disputa. Althusser, esse ponto dialoga muito grande, embora eu não tenha explorado muito grande aqui na dissertação, mas ele dialoga muito com grande essa disputa que tem que ser feita, porque senão nunca vai se chegar nesse dia messiânico que alguns marxistas conservadores colocam, e com isso a gente consegue construir sim uma filosofia que esteja situada no campo da política, que possa fazer a disputa da política e que possa fazer essa ruptura e trazer esse devir. Eu acho que basicamente é isso. As perguntas eu acho que vão levar a desenvolver ainda mais a explicação da dissertação, mas acho que em síntese é isso. Bom, obrigado, Roberto. Então passaremos a palavra ao professor Marcos. Bom, queria agradecer ao professor Norman, ao Roberto, ao Sérgio, pelo convite. É um prazer compartilhar aqui com vocês dessa mesa. Boa tarde a todas vocês aí, a esposa e as amigas, colegas de curso. Eu estou incumbido aqui de examinar, e essa condição é um pouco cruel, porque sempre cruel. O Roberto Ponciano está me devendo aí um passeio mais agradável pelo Rio de Janeiro, nas escolas de samba que ele conhece e tal. Nesse momento nós vamos só nos entender. Agora aqui minha função é intelectual, então tem que fazer as ponderações positivas e negativas, A sua função aqui é inquisitorial. Crítica, eu vejo assim, isso é importante que você falou, porque assim, eu vejo a crítica, você pode fazer uma crítica destrutiva, ou você pode fazer uma crítica construtiva, Tem gente tem gente que faz crítica destrutiva, e tem gente que não aceita a crítica, mesmo sendo uma crítica construtiva, não aceita. Bom, acho que você escreveu bastante, pesquisou bastante, isso mostra que 219 páginas, 220 páginas, isso aí é meritório, mobilizou vários autores, Marx, Althusser, Bourdieu, Michel Louvi, Lukács, e entre outros, Eu acho que seria importante fazer uma revisão gramatical quando você for publicar, passar um pente fino. Às vezes tem várias coisas repetitivas, sabe? Eu já tive essa característica também, então fico tranquilo de falar. Eu lembro que na minha defesa de banca de doutorado foi chegar a falar que às vezes não precisa repetir a mesma coisa sempre, Então são dicas, Eu vou fazer uma abordagem mais assim geral, Como eu estava falando para o Norma, não sou filósofo, O Bourdieu, por exemplo, eu não conhecia, vagamente assim de nome e tal,
sou mais da ciência política e tal. Bom, eu acho assim que é interessante a gente perceber a diferença entre a pesquisa que a gente faz para a dissertação, para o trabalho. Então, para fazer um trabalho como esse, você fez uma pesquisa bem grande, né? Agora, ao escrever, a gente deve dar uma trabalhada nesse material. Eu faria a seguinte distinção. Digamos que a pesquisa é uma coleção de informações, muitas informações. As informações são a matéria-prima do conhecimento, né? Aí, na dissertação, você vai transformar ao redigir a dissertação, você vai transformar aquela informação no conhecimento. Então, o que acontece? Todos nós, é normal, principalmente no mestrado, porque o mestrado é o início mesmo da nossa introdução à pesquisa, né? A gente tende, porque o mestrado propicia que a gente estude, que a gente conheça coisas que não conhece. Você falou que permitiu um maior contato, por exemplo, com o Alto Serra. E a gente tende a colocar, às vezes, tudo aquilo que a gente aprendeu e acaba tendo uma forte presença de elementos de informação, faltando um pouco o trabalho de lapidar toda aquela informação, um trabalho voltado não à expressão das informações, à redação das informações, mas um trabalho voltado a produzir conhecimento, fazer aquilo de maneira mais racional, rigorosa, entendeu? Eu acho que o teu trabalho, ele permite que você aprofunde isso, né, no sentido de transformar a informação em mais conhecimento, né? E isso que eu falei, essa tendência de pesquisar bastante, produzir muita informação, eu acho que é muito presente essa tendência em quem tem formação marxista. Eu também tenho, né? Então, aí eu costumo dizer, já disse para mim mesmo, para outros, distinguir. O marxismo defende a inserção do objeto de análise na totalidade, né? Então, você tem um objeto de análise, a ética, né? Então, você inserir essa questão na totalidade das relações sociais. Mas, às vezes, a gente confunde isso com inserir na análise a totalidade dos objetos. Você está entendendo? Ó, uma coisa é inserir o objeto de análise na totalidade, outra coisa é inserir na análise a totalidade dos objetos, que aí acaba caindo às vezes mais na excessiva informação. Bom, é o seguinte, você falou que realmente o objeto é complexo. Eu achei um objeto bem complexo, né? Eu tenho mais questões para fazer, né? Então, por exemplo, esse nome, ética do devir, o Bourdieu, né, ele fala em ética, ele fala em ruptura, né? Me parece, pelo que eu entendi, ética do devir é uma formulação sua, né? Então, eu perguntaria, que autor abordou esse tema, a ética do devir? Me parece que é uma formulação sua. O que, Roberto, acho que a academia, ela não pode castrar, né? Mas ao mesmo tempo a academia ela é meio chata, né? Então, numa tese de doutorado, seria mais compreensível você se arriscar a tratar um objeto que é um objeto que ninguém abordou, né? Então, numa tese, vou defender uma tese, existe uma ética do devir, porque há uma diferença entre dissertação e tese, né? Na dissertação, você não precisa fazer uma descoberta científica, uma coisa original.
a sua pesquisa, você pode falar coisas que já foram faladas, mas de modo original, fazendo uma trajetória original. E teoricamente, né, numa tese, você estaria produzindo um conhecimento novo, contribuindo para a ciência, no caso filosofia, com algo novo, né? Então, eu chamo a atenção aqui, no bom sentido, né, que você, numa dissertação, você já chamou para si a tarefa, a missão de falar de algo que ninguém falou, né? Que é essa ética do devir, né? Então, eu achei, eu senti, Roberto, assim, como eu falei, eu não sou da filosofia e tal, que acabou não ficando, você não acabou não fazendo muito o debate no campo da ética mesmo. Então, eu entendo assim que a ética é uma das áreas da filosofia, a filosofia da moral. Ética é igual à filosofia da moral. Então, existe a filosofia política, existem várias áreas na filosofia. Uma das áreas da filosofia é a ética.